porque a gente tem que aprender a se apegar menos ao que as pessoas falam e mais ao que as pessoas fazem. É isso que eu devia ter feito. E aí, da mocinha, eu virei a vilã, porque eu fui a culpada do fim do casamento. Eu cresci, eu, minha irmã e meus pais, né? Eu sou a caçula e tenho dois irmãos por parte de pai que tivemos convivência, mas dentro de casa éramos nós quatro. E foi uma infância assim bem tranquila. Não teve acontecimentos marcantes, só assim coisas positivas. Muita convivência com a minha mãe, meu pai vivia mais trabalhando e saindo, eu não tinha conhecimento de para onde ele ia. E minha mãe era quem administrava mais. Ela trabalhava, né? Estudou também. E a gente também, um período, a gente ficava só, ia para a escola, enquanto ela trabalhava. E assim a gente cresceu. Minha irmã mais velha saiu de casa mais cedo, foi fazer faculdade em outra cidade. E eu fiquei. Acabei fazendo faculdade aqui, na cidade que eu moro, né? Caruaru, Pernambuco. E aqui eu comecei a trabalhar e sempre morando com meus pais até que eu me casei e saí de casa. Como eu morava, minha irmã e meus pais, o relacionamento dos meus pais sempre foi tranquilo, tranquilo até demais, porque, não sei, acho que minha mãe não deixava transparecer as situações normais de casal. Então, assim, pra gente, era tudo muito tranquilo. E quando eu comecei na minha adolescência, estudando, né? E aí a gente vai conhecendo os rapazes e eu tive uns namorados e eu tinha eu que acabava os namoros. E aí, praticamente na minha adolescência, eu tive dois namorados. Foi um com 15 e outro com 17 anos. E aí, com 18, né, eu tinha terminado o segundo namoro. E é quando a gente vai saindo aí dessa fase de adolescente e vai entrando na fase adulta. Foi quando eu entrei na faculdade e fui ter o terceiro namorado. Tudo dentro da normalidade. Aí quando eu tinha 18 anos, aí entrei na faculdade, tive mais um namorado, e aí eu terminei a faculdade. Quando eu já estava trabalhando, já tinha concluído a faculdade, foi quando eu encontrei o meu primeiro ex-marido. Eu já conhecia ele da escola, no tempo que a gente tinha 12, 13 anos, e mora em bairros vizinhos. E aí, por um acaso, eu encontrei com a irmã dele, e a irmã dele disse, Renata tá aqui. Faz tempo que a gente não viu ela, e foi lá. E aí a gente conversou, a gente ficou, assim, se animou um com o outro, e aí logo a gente engatou no namoro. Eu tinha 26 anos já, assim, quando eu digo já é porque, assim, já tinha tido um namoro, já tinha terminado a faculdade, já estava trabalhando, eu já tinha uma vida profissional, já tinha começado, né? E aí, um pouco tempo, menos de um ano depois, nos casamos. E aí nós compramos uma casa, fomos morar nessa casa, teve festa do casamento, e a gente veio morar na casa, montamos a casa. Com uns 2 anos, a nossa primeira filha nasceu, né? A gente, antes dessa filha nascer, a gente saía muito junto. Depois, quando a minha filha nasceu, é uma criança, né? No meio de um relacionamento, e aí ele começa a sair sozinho. E aí as coisas começam a mudar. No meu pensamento, é como se ele tivesse muito garantido, né? Que eu não ia, dali eu não sairia mais, né? Casada com o filho dele, e aí ele ficou mais seguro. E ficou mais relaxado em relação ao nosso relacionamento. Eu aí descobri uma traição, porém, diante do contexto, né? Perdoei, mas assim, quebrou, né? Aquele laço que eu achava que a gente tinha, mas continuei. E assim, logo depois, quando a minha filha ia fazer 1 ano, eu fiquei grávida novamente. E aí, a gente realmente já estava um relacionamento que foi ficando frio.
porque ele não falava palavrão, ele é grosso, ele fala alto, mas ele não me desrespeitava. Não teve briga nem física, nem ofensas verbais. Então, continuava o respeito, né, em relação à verbalização. Não tinha palavrões, nem uma violência. Eu não considerava uma violência psicológica, eu não considero. Porque a violência psicológica é algo subjetivo, né? Então, assim, era de uma forma que o relacionamento da gente foi esfriando, justamente por conta que, quando tinha uma filha, ele saía com duas, ele saía mais ainda. Aí tinha a questão financeira, porque ele comprou um negócio, então, assim, eu acredito também que ele mudou por conta disso, e ele passou a se sentir mais poderoso, porque ele não era mais empregado, ele era dono, mas por outro lado, ele não aparecia assim com muito dinheiro, sempre dizia que o negócio estava ruim, então atrapalhou também o relacionamento da gente, mas algo que fez esfriar, não fez com que a gente tivesse guerras, vamos dizer assim. E aí do esfriamento a gente decidiu se separar, porque ele queria, para mim ele queria como se fosse uma vida de solteiro. E aí ele passava a semana aqui, quando chegava no final de semana, os lugares que eu ia, não dava para eu ir com as minhas duas meninas pequenas, com nossas meninas, né? E aí a gente decidiu se separar. Na minha separação, no primeiro casamento, a gente teve uma conversa civilizada, né? Onde eu disse que não aceitaria esse tipo de situação, né? Principalmente eu ficava só no sábado, mais especificamente, e ele ia sair porque eu ficava com nossas filhas pequenas. E ele disse que também não iria mudar. E me perguntou qual seria a solução de se separar. Ele também não questionou e assim ele fez, arrumou as coisas dele e saiu. No começo só tínhamos um carro, ele continuou vindo buscar a gente, né, eu e as meninas, e elas ficavam no hotelzinho para eu trabalhar e vinha trazer. Depois nos organizamos, comprei um carro para ele, porque a gente fez a divisão aqui, também foi um divórcio amigável. Ele não me procurou, também não procurei ele para tentar uma reconciliação, não houve nenhuma tentativa de reconciliação. E assim, uns 2, 3 meses depois, eu dei entrada no divórcio. E ele até questionou por quê, né, de ter sido tão rápido, mas eu ficava insegura, principalmente em relação à casa, porque eu tinha duas meninas pequenas e eu tinha medo de, em algum momento, ele ser influenciado por alguém e querer brigar, né? Não resolver de uma forma amigável. Mas, assim, no momento ele resolveu, eu dei a parte dele e ficamos na casa, eu e minhas duas meninas. E assim a gente mantém, né, até hoje, um relacionamento amigável. Não é muito próximo, porque basicamente, a gente só fala sobre nossas filhas. Elas já estão grandes, então tem muito mais contato com elas do que comigo. E algo mais assim, dia do pagamento da pensão, ou ele não conseguiu falar com as meninas para ir buscá-las. E, no mais, não temos desentendimentos. Ele vive na vida dele lá na paz. E eu fico aqui em casa cuidando das meninas, trabalho e cuido das meninas. Aí fico solteira, né? Aí comecei a sair, inclusive minha mãe até disse, Renata, cuidado, que as pessoas podem falar, porque você se separou. E aí eu disse, não, mãe, não existe luto de pessoa viva. Claro, no senso comum, né? Seria assim, eu ficar em casa respeitando aquela pessoa, né? A memória daquela pessoa. Isso não existe para pessoas vivas. A sociedade ela faz isso com pessoas que morreram, né? Que faleceram. Já ele não, ele estava vivo, então não precisava, né? Guardar esse momento. Então assim, separou. Nem eu fui atrás dele, nem ele veio atrás de mim. Eu já sabia que ele estava aproveitando a vida dele, eu também fui aproveitar a minha. E assim eu fiquei por quase 2 anos, né? Saindo com minhas amigas, me divertindo. E aí, também, por um acaso, eu encontro que é o meu segundo ex-marido. Ele também conheci, né, da escola, também mora em bairro próximo ao meu, morava, né?
Então a gente também se conhece lá dos 12, 13 anos. E através da rede social, ele veio falar comigo, disse ele que estava procurando mulheres assim para sair, se divertir. E aí ele perguntou como eu estava e perguntou se a gente podia sair para tomar uns drinks, dançar um forró. Eu disse pode. Só que na ocasião ele ia trabalhar e no outro dia que ia trabalhar era eu, não deu certo. Um ano depois, ele fala comigo novamente, nos mesmos termos, né? E aí, como é que você tá? Tá casada? É só pra conversar mesmo, porque ele sabia lá na rede social eu não tinha foto com ninguém. Aí eu disse que não, tava solteira, e aí a gente pode sair pra tomar um drink, conversar, e aí a gente foi. E aí a gente também começa logo um relacionamento. Porém, dessa vez, com pouco tempo depois, tipo uns 15 dias depois, eu já percebo que ele tem uma rotina bem diferente do que eu era acostumada a ter, a ver, a presenciar. Tanto do meu pai, como eu fui a caçula, eu fui a que menos vi, né, a juventude do meu pai. Quando eu começo a crescer, ele já vai ali ficando mais maduro. Então eu fui a que vi ele de uma forma mais madura. Então, assim, tanto a conversa com ele, como outros namorados, e o marido, e cunhado, e marido de amigas, eu não tinha visto uma pessoa, né, que tinha o hábito diário de ingerir álcool. Então, assim, fiquei surpresa, né? Mas, assim, também vi que, por outro lado, era uma pessoa responsável, que mantinha 2 empregos. Então, assim, mantinha as contas pagas, né? Tem um relacionamento bom com os filhos, é uma pessoa que tem um bom relacionamento social. Então, foi para mim uma novidade, mas que eu não descartei. Eu decidi continuar. E aí a gente foi namorando, ele veio morar aqui conosco, ele é uma pessoa muito amorosa com minhas filhas, e nesse aspecto também, quando a gente é mãe e a pessoa abraça a causa, isso aí já traz, assim, né, um afeto por conta disso. E aí ele se comporta de uma forma diferente do pai, né, biológico, por conta disso, que não havia, se por um lado havia essa ingestão diária de álcool, mas pelo outro, a gente estava sempre incluída nos programas dele. Então, assim, não tinha essa rotina, não tinha esses acontecimentos dele sair só. Ele sempre incluía a gente e as meninas, eu e as meninas. E aí, como eu me separei, as meninas eram muito pequenas, elas não têm lembrança do pai dentro de casa. E aí, quem viu minhas filhas crescerem foi ele. Elas foram crescendo e ele foi como um pai para elas. E sempre assim, muito atencioso, mas assim, em relação a corrigir, eu que sempre corrigi elas, eu consegui, né, fazer e consigo fazer essa parte da educação delas sozinha, de controlar, de corrigir, de orientar. Então ele ficava mais na parte da diversão delas e a atenção, e fazia realmente muito gosto delas. Só que aí vai passando um tempo e algo que a gente pensa que não vai pesar, começa a pesar. Por quê? Junto com essa rotina do álcool, também vinha a convivência com os amigos. Porque ele é uma pessoa que não, na constância do nosso casamento, ele não era só a bebida tinha que vir acompanhada com amigos e num bar ou na casa de alguém. Então, assim, foi uma pessoa que foi pesando a ausência. Mais especificamente, a questão mais forte do álcool era a ausência. Por quê? Quando ele estava bebendo, ele estava fora de casa. Quando ele chegava, ele já estava assim, ele já chegava no ponto de tomar banho e dormir. Então, eu fui percebendo nessa minha rotina, muito sozinha com as minhas filhas, como era quando eu estava separada. Em relação à organização da casa, a organização era feita exclusivamente por mim. Com exceções de trazer um pão, passar numa padaria, um pão, um queijo, mas assim, toda a organização, a logística toda da casa era minha, e com as meninas também, para levar para a escola, para ir buscar, para levar no aula de reforço. Então,
quando eu precisava, eu pedia a ele. Não era nada rotineiro dele. Não era nada combinado. Ele até era disposto a buscar, mas era uma coisa que eu precisava pedir. E aí eu fui sentindo muita dificuldade, né, em relação a isso. Primeiro, fui para a psicóloga, fiz terapia. Fui para uma, ela perguntou se eu queria me separar, eu disse que eu não sabia. Eu queria, primeiro, não queria ficar do jeito que eu estava, porque eu ficava triste, eu chorava. Eu cheguei ao ponto de cortar o meu cabelo, porque ele gostava do meu cabelo grande. E eu cortei o meu cabelo em frente ao espelho 2 vezes para ficar mais curto, para fazer raiva a ele. E também já joguei aqui no chão a roupa dele, já joguei perfume, a prateleira, a penteadeira fica com perfume, hidratante, já joguei com raiva, ligava para ele chorando, cheguei aí em bares atrás dele, mas assim, não para fazer escândalo, porque eu tinha o pavor de escândalo. Mas para ir conversar com ele, para ele ver que eu estava chorando, porque ele desligava o telefone. E aí eu não queria ser aquela pessoa. Eu não tinha sido, né? Quando eu comecei a namorar com ele, eu já estava com 34 anos. E eu não tinha sido essa pessoa até então, e eu não queria ser essa pessoa. Então, eu procuro a terapia, conto, né? Relato. E ela pergunta se eu quero separar. Eu disse, não sei. Ou eu me adapto ou eu separo. Mas aí passei pouco tempo com essa psicóloga e fui para outra, que foi uma que eu já tinha tido sessões com ela, já tinha feito terapia com ela. E assim, a gente foi fazendo um trabalho e eu fui me adaptando. Pronto. Então, fui chegando a um ponto de acomodação, onde eu sabia que ele saía, eu sabia que ele era ausente, né? E eu fazia, assim, a parte logística da casa era minha, para trabalhar os dois, trabalhava, pagava as contas, mas a parte da casa era minha e ele tinha assim pequenas contribuições, botar uma roupa na máquina, estender roupa, apanhar do varal, mas a constituição da casa, né, todos os detalhes, todas as compras, pagar, né, no sentido de entrar num aplicativo de banco, fazer uma lista, ver o que está pago, todo mês essa rotina, né, era tudo comigo. Então, eu consegui me adaptar no sentido de continuar com as meninas aqui, na nossa rotina. Eu não sabia a hora que ele chegava. Então, eu fiz o pedido a ele, pedi para ele não ficar até tarde, beba durante o dia. Como ele trabalhava de plantão, nos dias de folga, ele tinha essa possibilidade. Pelo menos de noite você está em casa, e realmente assim foi feito. Porque também no começo eu entrei na faculdade e perguntei a ele se eu poderia contar com ele. Ele disse que sim, e assim foi feito. Eu entrei na faculdade de noite, e aí eu ligava para ele, dizia, olha, estou indo para a faculdade. E ele dizia, tá, eu estou chegando. E era justamente para tomar conta das minhas meninas. Aí, quando eu tinha a primeira, a segunda aula, aí eu ligava para elas. Aí elas diziam, ele não chegou ainda. Tá certo. Aí, muitas vezes, eu chegava, voltava da faculdade, ele ainda não tinha chegado. Então, primeiro, aquele apoio também eu não tive, né? Infelizmente, minhas filhas ficaram, né, essa parte aí, aguardando. A gente ficava aguardando ele chegar e ele não chegava. Mas um semestre depois veio a pandemia e aí eu fiquei 2 anos estudando online. Aí essa parte das meninas foi resolvida. Quando eu volto da pandemia, aí ele realmente, como eu falei, né, anteriormente, eu tinha pedido a ele para não ficar de noite, então ele realmente modificou esse horário da bebida. Ele chegava em torno de 7, 7h30, estourando 8 horas. Aí eu retornei às aulas presenciais e ele vinha, ficava com as meninas. Elas eram mais, já, né, a idade já tinha crescido mais, mesmo assim ainda precisava de supervisão. Aprenderam muito, né, a se virar, são bem independentes, porém, ainda precisando de supervisão, ele modificou esse horário. Só que ele também tinha a questão de ser uma pessoa muito estourada. E aí, quando a gente tinha as discussões da gente, ele realmente falava palavrões, gritava, e eu já tinha, como eu tenho essa aversão, né, a gritos, então eu já me calava para cessar
aquela gritaria dele. E ele falava assim, palavrões mesmo, pesados. Inclusive, às vezes, minhas filhas ouviam esses palavrões. E aí, como eu me calava, parava a discussão, ele não gritava mais. Eu não queria desafiá-lo, né? Eu tinha esse receio de discutir. Eu podia estar achando que eu estava com razão. Mesmo assim, eu não queria continuar. Eu preferia me calar e esperar ele esfriar a cabeça. E aí eu fui percebendo que ele tem um bloqueio. Ele tinha um bloqueio para ouvir. Podia ser algo assim muito concreto. Você quebrou o copo. Isso aí não tem discussão. Mesmo assim, ele não conseguia ouvir. Para não ouvir, ele gritava. Era uma forma dele cessar aquilo que era insuportável para ele. Isso também foi outra questão que eu nunca tinha visto, nunca tinha presenciado uma pessoa que tinha um bloqueio tão grande para ouvir. Então, o relacionamento da gente era complicado porque tudo que acontecia, né, que a gente discordava, ia ficando pendente. Esfriava a cabeça de um lado do outro e aquilo ali não se resolvia. Aí, dessas discussões, tivemos algumas separações, e era sempre assim, por motivos muito insignificantes. Atrasou para ir buscar, para ir levar o carro. Atrasou para. Não foi buscar as meninas, esqueceu. Não tinha nenhum motivo grave. Mas mesmo em motivos insignificantes, é, a briga era feia, né? Em relação ao quê? A gritos e a insultos. E aí eu me lembro uma vez que eu tinha marcado uma hora na cabeleireira e ela, como era um salão pequeno, ela atendia uma cliente por vez. Então o horário tinha que ser mesmo cumprido, porque aí ia atrasando as demais. E aí ele não chegava. E aí quando ele chegou, eu estava aborrecida, né? E aí falei com ele, rapaz, você demorou, não sei o quê. E ele ficou assim, muito, muito chateado. Eu disse que não ficaria mais comigo. E aí eu peguei o carro e fui embora para a cabeleireira. Minha vizinha depois falou comigo e disse: Ó, eu vi ele botando as coisas dentro do carro, de um carro que chegou, acho que foi um carro de um amigo dele. Aí pronto, quando eu chego em casa, tá um canto mais limpo. Aí eu vou. Eu sabia que ele frequentava, né, a chácara de um amigo e fui lá. Mas eu fiquei dentro do carro. E ligava para ele, ele tinha me bloqueado, ele saiu do grupo da família. Mas eu botei meu telefone no privado, que aí eu conseguia ligar para ele, ele não tinha como bloquear. E aí ele dentro da chácara e eu no portão, dentro do carro, né? Estacionei o carro na frente. E aí ele gritava comigo no telefone, não sei quantas pessoas estavam ali dentro daquela chácara. E ele gritava muito, e palavras que eu não tenho como falar aqui, né? E mandava eu sumir da vida dele, que ele nunca mais queria me ver, me chamava de palavrões, e eu assim tava chorando, né, primeiro. E aí ele disse que ia ligar para minha mãe, para o meu pai, para me buscar, que eu tinha que sumir dali, que nunca mais ele queria me ver. E aí eu acho que passou cerca de 2 horas até eu me acalmar. Quando eu me acalmo, eu vou embora. Quando eu vou embora, chegando na esquina, o carro atola. Isso é por volta de umas 6 horas da noite. E aí eu liguei para ele, eu disse, eu só queria que tu me ajudasse a desatolar o carro. E ele disse, não, se vire. Ligue para o seguro, manda pegar o guincho, ligue para o seu pai, mas eu não ajudo você de jeito nenhum. E aí eu estava emocionalmente abalada, eu chorei, mas eu acho que foi minha mãe assim que me ensinou, né, a ser também independente. E eu sabia que eu tinha que resolver aquilo, eu não podia contar com ele de jeito nenhum. Aí desci do carro para respirar, para pensar o que eu iria fazer, e passaram 4 homens de cavalo. E graças a Deus eram homens de bem, porque se fossem pessoas assim, com má intenções, sabe lá o que poderia fazer comigo, né? Aí já eram as 6h20, 6h30 da noite. E era uma área mais rural do que urbana. Tinha casas, mas assim, era uma área bem de terrenos também, uma área de pouca movimentação de pedestres. Mas aí eles foram e desatolaram o carro. E aí a gente acabou voltando, né? Todo aquele discurso dele não se cumpria. Quando foi na pandemia, como ele tinha esse hábito, né, diário de bebida, ele foi para os bares clandestinos. E aí, assim, foi muito conflito, porque eu convivia com meus pais,
E eu cheguei a parar de conviver com meus pais, com medo dele passar a Covid para mim e eu passar para os meus pais. E isso foi muito difícil para mim, porque eu priorizo muito a família e eu não queria deixar de conviver com eles, porque o marido estava frequentando os bares clandestinos. Então, assim, aquela aglomeração ela se tornava pior, porque os bares, eles eram fechados, porque não podia ver. Então, assim, chegava mensagem no celular dele, dos donos do bar, né, dizendo, olha, quando você vier, não estacione na frente para não dar na vista. O portão vai estar fechado, aí você liga para mim, bate, sei lá, não lembro exatamente, que aí nós vamos abrir. E lá eles ficavam, né, de porta fechada, bem aglomerados. E assim realmente aconteceu. Eu acabei pegando a Covid. E aí eu estava em aula online da faculdade, uma matéria que era mais complexa e a turma realmente vinha sentindo aquela dificuldade. Começa aqueles sintomas, né, como se fosse uma gripe. Eu não sabia que era Covid. E aí a professora passa um trabalho e eu não estava bem, porque a fé dela traz essa moleza. E liguei para ele e ele estava em um bar. E aí eu pedi para ele vir para casa, porque eu não estava me sentindo bem. E aquela pressão de trabalho, valendo nota, as notas não tinham sido boas, estava todo mundo assim nervoso. E ele disse: eu não vou, eu vou para casa, eu não vou, não. Estão me chamando para outro bar, mas eu não vou, está certo. E aí continuei na aula, né, tentando fazer o trabalho, mas passou o tempo que ele não chegou. E aí eu liguei para ele novamente. E realmente, para onde ele disse que não iria, ele foi. Ele disse: ó, acabei vindo para o bar. Eu disse: não vai vir, não. Ele disse: não, agora não. Aí pronto. Aí eu já comecei a chorar. Você tá assim por causa de mim. Você tá assim porque eu não vou. Eu digo: também, mas olha, a situação não tá boa. Eu tô com febre, tô me sentindo muito mole. E a professora trabalha para entregar hoje, vale nota. E essa nota é muito importante para mim. Então, assim, eu tô me sentindo pressionada. Porque eu não posso fazer depois do trabalho, eu tenho que resolver agora. E eu não tô me sentindo bem. Venha para casa. Não vou. E aí eu falei com os colegas, eles me ajudaram bastante, porque o trabalho era em grupo, me deram lá o apoio, né? Eu não consegui participar como deveria, mas eles me apoiaram lá, me ajudaram. Quando terminou, a gente tava só com o carro, porque no caso o carro era meu. Ele tava com o meu carro, eu peguei o Uber e fui lá no bar. O bar tava aberto. Porém, tava tendo um uso de máscara, era naquela época que limitava o número de pessoas nos locais públicos. E aí eu apareci de longe para ele me ver, eu de máscara. Não falei um A, não falei nada. Quando ele me viu, eu voltei para frente do bar e fiquei lá chorando. Não fui até onde ele estava, não falei com ele, não ofendi ele. Mas aí ele ficou, assim, muito chateado, né? Passou lá, não sei que tempo, não sei se meia hora, 40 minutos, não lembro. E eu lá na frente. Aí ele foi, acho que pagou a conta, estava lá com os amigos dele e veio para casa e a gente aí já veio em silêncio. No outro dia, ele sai 6h30 da manhã de casa. E aí eu estava doente, com as duas meninas pequenas, e tentando fazer esse isolamento das minhas filhas, porém eu tinha que pelo menos alimentá-las. E ele não participou aqui. Das 6h30 da manhã, ele voltou 11h30 da noite. E aí já tinha bebido bastante, né? Estava embriagado e chegou só para dormir. E como eu estava muito mole, por conta que esmurece muito a febre, eu tomei um remédio, sei lá, por volta das 10 horas da manhã, e fiquei, né, verificando minha temperatura, porque no supermercado eles verificavam a temperatura. Quando baixou, eu tomei um banho e fui para comprar uma alimentação, assim, que pudesse suprir essas minhas meninas, para que eu pudesse ficar mais tempo em repouso. Comprei refrigerante, pizza congelada, lasanha congelada, biscoito, salgadinho, bolo, tudo para que eu pudesse ficar menos tempo na cozinha, porque eu estava muito debilitada. Eu tenho asma, porém, graças a Deus, eu não tive complicações da Covid, mas assim, eu fiquei com muito medo, né, por conta dessa minha asma. E aí, fiquei com elas, né, de qualquer forma eu tinha que esquentar as comidas e depois lavar os pratos, porque ia se acumulando. E aí, no intervalo entre a baixa da temperatura, da febre, era quando eu me levantava para fazer alguma coisa, porque depois eu ficava muito indisposta, só querendo ficar deitada.
Ao terceiro dia começou uma dor de cabeça também muito forte. A febre continuou. Eu sentia muito amargo na boca, sem cheiro, sem paladar e a dor de cabeça. Eu fui ao médico e aí no outro dia ele também fez do mesmo jeito. Chegou, saiu bem cedinho. Dessa vez amigos vieram buscá-lo porque iam para um jogo de futebol e um comício, né, que a gente estava aí às vésperas da eleição. E aí um amigo dele era candidato em uma cidade, não foi aqui na nossa cidade. E os amigos dele vieram buscá-lo para passar o dia aí nesse jogo, nessa festividade. E eu continuei com as minhas filhas aqui, né? Não consegui me isolar porque eu tinha que fazer, no mínimo, esquentar o que eu tinha comprado congelado e lavar os pratos para não acumular 2, 3 dias, né? O resto eu não fiz mais nada, eu não conseguia. E ele também chegou bem tarde, ele não cuidou de ninguém, ele não cuidou das meninas, né? Que ele dizia que era o pai delas. Ele não se preocupou como elas ficariam, né? Se eu tivesse debilitado sem conseguir alimentá-las. E de mim nem se fala, né? E aí foi passando os dias. Da segunda-feira eu fui para o médico. Ele passou o exame, mas ali só 4 dias depois saiu o resultado. Quando saiu o resultado, eu já tinha melhorado da Covid e realmente deu positivo. E aí eu pedi para ele fazer um teste. E ele disse que não ia fazer, mas eu acabei marcando. E o teste que deu positivo foi o de sangue. Porque aquele que faz no nariz não dava mais, por conta que ele não teve, foi assintomático. Na realidade, quando deu positivo, lá na frente, né, porque ele só fez o exame quando o meu deu positivo, ele disse que na quarta-feira tinha sentido tinha ficado mole, tinha ficado com sono, tomou um comprimido, andou de cabeça, acordou suado, né, como se fosse uma febre que tivesse baixado. Mas ele só me disse nesse momento, porque meus sintomas começaram na quinta, então ele tinha tido essa reação na quarta, um dia anterior. Pronto. E aí, graças a Deus, deu certo, eu fiquei bem, melhorei. E a gente continuou, né? Ele nessa rotina lá, com os amigos dele e eu administrando a casa. Mas, assim, quando a gente foi passando o tempo, eu comecei a perceber que ele foi ficando mais grosso, mais estourado, assim, no sentido de gritar mais, de chamar mais palavrões. E eu só veio perceber depois do fim do casamento. E aquilo era uma violência psicológica. Claro que eu sabia que aquilo eram palavrões. Eu tinha passado 7 anos com o pai das minhas filhas e eu não tinha ouvido aquele tipo de palavras, nem com o meu pai e minha mãe. E eu sabia que eu sabia que eram palavrões, porém não, acho que também na época a gente não falava muito, né, dessa questão de diferenciar os tipos de violência, né? E hoje em dia se fala muito violência patrimonial, violência psicológica, violência física. Então, assim, não tinha essa diferenciação. Eu sabia que ele me desrespeitava, ele não me respeitava. E eu dizia a ele, você não me respeita. Mas eu ainda naquela questão de me adaptar, de tentar continuar, né? De salvar, né? Que a gente tem essa questão de tentar salvar o casamento. Eu ia vendo, sempre eu estava vendo estratégias para que ele não chegasse naquele ponto. Então, assim, ele era rígido e quem ia se flexibilizando toda era eu. Se ele, em determinada situação, ele gritava, então eu não poderia chegar naquela situação. Então, eu tinha todos os tipos de estratégia. Eu sabia que se eu reclamasse de algo, ele passava 2 dias, como ele não era de bebê noturno, mas aí ele passava 2 dias, chegando 11h30, meia-noite, e aí a ingestão de álcool dele era bem maior. Ele não tinha essa questão ele não era relacionado, bebeu, ficou violento, não era isso. Isso aí realmente ele não tinha. Mas ele tinha essa questão de descontar na bebida. Então ele chegava, tipo, falando enrolado, mas tomava banho e ia dormir. Não tinha
essa questão direta da violência. A violência psicológica era em qualquer momento que tocasse em assuntos que ele não queria debater, que era que contrariava ele. Então, não estava relacionado à bebida e sim à personalidade dele. E eu percebi também que ele tinha muitos traumas da infância, né? Ele teve realmente uma infância e uma adolescência muito difícil, passou por situações muito difíceis. Porém, eu dizia a ele, eu não tenho culpa disso. Não tenho culpa disso. Então, assim, você tem que trabalhar porque você acaba atingindo pessoas que não tiveram culpa do que você passou. E que aquilo não, você não passa mais. É porque você traz um passado para o presente. Você vive muito de passado. E aqui a gente vive outra coisa. Mas como no começo eu já sabia que ele tinha essa rotina de bebida e ele priorizava muito as amizades, qualquer coisa que tocasse nesse assunto, ele já era muito. Ele já ficava muito nervoso, muito chateado. Então, assim, era um assunto que não se tocava, era um tabu aqui. Só que aí chegava, era de períodos em períodos, que eu não aguentava, eu ia suportando até o dia que eu não aguentava mais. E aí eu já comecei a montar estratégias, tipo, amanhã ele vai estar trabalhando, então eu falo hoje, porque ele não vai ter como amanhã ficar bebendo até não sei que hora da noite. Então, o que eu tinha de satisfação, eu falava em momentos estratégicos para que ele não viesse a se vingar de mim. E também procurava falar com ele quando as meninas não estavam perto, porque eu sabia que podia rolar ali os palavrões, né? A gritaria e os palavrões. Mas, de certa forma, eu tinha coisas para falar, eu começava a falar, quando ele começava a gritar, que era uma maneira de que ele fazia, ou ele gritava, pegava a chave e saía. Ele não suportava de jeito nenhum vir, e eu jamais ia gritar com uma pessoa dessa, porque eu tinha medo, né? Não tenho medo dele, eu tenho medo do que o ser humano pode chegar. Não gosto de desafiar o limite das pessoas. Então, assim, eu tenho medo de uma pessoa estar descontrolada emocionalmente e continuar, né, instigando aquela pessoa. Aquela pessoa sair do controle, para mim, cessou a conversa. Conversa depois. Então, como ele era assim, eu tinha questões para falar. Eu falava uma frase, aí ele começava a gritar e a ofender. Aí eu parava. Aí eu guardava o resto para outra oportunidade. Ficava aqui, engasgado, mas eu fazia, tipo, dividido. Eu não conversava com ele sobre um assunto de uma vez só, porque ele não aguentava ouvir. E aí ele dizia que eu não tinha jeito para falar com ele. Aí eu falava com ele, tentava falar de uma forma bem doce. Aí ele dizia que se eu estava fazendo ele de besta, porque eu estava falando com ele, feito como se tratando ele como uma criança. Então, assim, eu não conseguia, durante a construção do casamento da gente, eu não consegui meios de ter um diálogo com ele. Só se fosse coisas, assim, corriqueiras, né? Conversa de bar. Mas, assim, assuntos sérios a gente não conseguia ter. E aí, no fim, né, nos últimos meses, eu percebi que ele tinha ficado pior. Tinha ficado mais. Eu não vou falar de agressão verbal, né? Porque às vezes as pessoas confundem. Mas ele ficou assim, mais descontrolado emocionalmente. E na questão das reações. A gente combinou, né, que a neta dele ia nascer, que foi justamente o fim. E a gente combinou, não ia ser aqui, ia ser em outra cidade. Ia também ter uma mobilização, né, do meu trabalho no sindicato, na mesma cidade, que é a sede na capital, no caso, na capital de Pernambuco. E aí foi no mesmo dia. E eu mandei, ele também não tinha paciência de ouvir áudios. Então, os áudios eu tinha que falar bem rapidinho, senão ele não via até o final. Eu me lembro que eu mandei um áudio para ele de 40 segundos, falando que no mesmo dia que ia nascer a neta dele, seria a mobilização do sindicato, e a gente podia, né? Que vai ser no mesmo dia lá, vai ter uma passeata para a gente tá lutando para melhores salários. E no final do áudio, aí, dos 30 e poucos segundos, eu falei: na saída da maternidade, a gente passa lá, até porque ia ter uma reunião lá, uma assembleia para o sindicato saber o que era que a classe ia querer, né, brigar,
E depois dessa assembleia iria ter a passeata. Então, a passeata seria o último ato. Então, vamos dizer que já seria, pegaria de noite. Então, a gente passaria o dia lá na maternidade e na saída a gente ia lá. Só que como ele não tinha paciência de ouvir o áudio, ele não ouviu essa parte eu dizendo, na saída a gente vai lá. Então, ele manda um áudio para mim, assim, bem grosso, né? E dizendo que eu me virasse, pegasse meu carro e fosse, que eu não atrapalhasse ele. E eu fico, assim, bem surpresa. E mandei áudio para ele, dizendo o que foi que houve. E ele manda áudio de novo, assim, bem grosso. E aí, quando é depois, eu digo, você ouviu meu áudio até o fim. E ele ainda botou a culpa em cima de mim, porque eu falava muito, meus áudios eram muito compridos. Então, ele não via até o final, né? Tinha também essa questão da manipulação, porém, não era que eu não tinha a consciência. Então, assim, um dos motivos também que eu vim, né, aqui, eu acho muito importante a gente falar e a gente se ajudar como mulher, e a gente também, a fala de um ajuda a outra. Eu também não quero me botar aqui no papel só de coitada, né, só de vítima. Eu também tenho a minha responsabilidade, porque eu vi desde o começo que ele tinha principalmente essa questão do álcool, essa prioridade, né, das amizades dele. E a questão de ser grosso, eu dizia que ele era arrogante, porque ele não queria, né, aceitar ele não queria aceitar a opinião diversa. Ele era daquele jeito e eu ficava com ele se eu quisesse. Não era flexível. E ele me questionava muito porque eu sabia disso desde o começo. Ele disse, eu não menti para você. E realmente eu fui responsável porque eu podia ter visto aquilo e ter caído fora. E eu não, eu procurei ajuda para me adaptar. Então, assim, de alguma forma, é como se eu tivesse passado para ele que eu aceitaria aquela situação. Só que nem eu mesma me conhecia. A gente está sempre se conhecendo. Não adianta você achar que você se conhece ao ponto. Porque eu achava que eu não me cansaria, mas com o tempo eu me cansei. Então, assim, aquela adaptação que ele dizia, não vem atrás de mim, não fique ligando para mim. Então, aquilo eu me adaptei. Quando ele podia ficar, vamos dizer, se a gente brigasse hoje, amanhã e depois ele ficava até tarde, eu não fazia uma ligação para ele. Eu não ia atrás dele. Agora também eu não ficava rindo, eu não ficava satisfeita. E ele queria, assim, se você não sabe que eu sou assim, se você tiver com raiva disso, guarde para você. Então, se ele chegasse em casa e eu tivesse de cara feia, eu não ia, mesmo sabendo que ele não tinha essa relação de bebida e violência, eu sabia que ele não tinha, mas eu não ia chegar uma pessoa que bebeu o dia todo e pegar aquele momento para discutir. Eu não tinha, né? Eu não tenho essa pretensão, não concordo com isso. Então, quando ele chegava, eu ficava em silêncio, mas também eu não falava com ele. Mas só isso me incomodava. Porque como eu conhecia ele daquele jeito, não era para eu achar ruim. Então, ele já ficava com raiva, porque ele via que eu estava com raiva. Não era nem porque eu reagia, não era nem porque eu gripava, porque eu brigava com ele, não. Era porque eu estava com raiva. E assim, eu vi uma pessoa assim, muito flexível, muito orgulhoso, né? E assim, não sei se a autoestima dele é muito grande, que ele não pensava em ceder. Ele nem o via, né? Para poder a gente tentar estratégias. Aí, o que era que me prendia a esse homem que fez com que eu suportasse o insuportável? Era a questão das minhas filhas, né? Porque a ausência de um, né, acabou que quando a gente sofre alguma coisa de uma forma marcante, como eu não tinha ofensas com meu primeiro ex-marido, então, assim, é muito difícil a guerra fria. Porque você não tem como mostrar a ninguém que você está sofrendo aquilo. Então, assim, meu primeiro ex-marido não falava palavrão, não me ofendia, mas ele era ausente, ele matava na frieza. Ele matou o relacionamento da gente na frieza. E isso é mais difícil, primeiro, para você entender. E segundo, para você explicar às pessoas, para você mostrar às pessoas que aquilo, e mostrar a própria pessoa que está fazendo, que aquilo está lhe machucando. Então, quando eu chego uma pessoa que não é o pai biológico e abraça essas filhas, traz, assim, um afeto grande e você acaba
eu acabei suportando outras coisas por conta disso. E porque ele se mostrava assim, que eu era a pessoa que ele mais tinha amado na vida, que ele ia me amar para sempre, e que eu era uma pessoa diferente. Algo que também eu me sinto responsável, porque eu podia ter comparado mais as palavras às atitudes. Em determinados momentos eu até questionei. Ora, por que você diz tanto que me ama e você me faz sofrer? Não, mas eu não faço nada. Por quê? O meu segundo ex-marido, o que tinha essa rotina de beber e ter amigos, ele realmente, quando a gente não tinha outros questionamentos, quando a gente não estava brigado, ele passava o dia bebendo, chegava em paz, ia dormir. Ora, que mal eu fiz a você? Eu não fiz nada. Por que você está com raiva? Porque algo que não é declarado é difícil de você argumentar. Então eu levei até um tempo para conseguir falar sobre isso com ele. Eu, olha, eu paguei as contas, eu cumpri meu horário de trabalho, eu cheguei em paz aqui, calado. O que danado tu quer? O que é que tu tá reclamando? Até eu entender que não é só o embate, não é só a briga, mas a omissão, ela também se faz sofrer. Então, assim, em relação a final de semana, passeios, ele levava as meninas, sempre estava incluído, mas o dia a dia aqui era de ausência. Isso fora se a gente brigasse e tivesse a violência psicológica. E essa ausência era para ele aceitar, é que ele não aceitava mesmo. Não era culpa dele de jeito nenhum, ele não fazia nada, justamente, eu dizia a ele, pois é, você não faz nada, você não está. Como é que você vai fazer alguma coisa se você não está? E aí eu tentava procurar estratégias de mostrar ele de maneira civilizada, de maneira racional, que aquilo prejudicava a gente, prejudicava o casamento. Justamente para ele não estourar, não gritar, não ofender. E aí eu dizia a ele, olha, veja, você passa mais tempo com seus amigos do que comigo. Porque como ele morava comigo, ele dormia todo dia, né? Só não quando ele estava de plantão. Dormia todo dia em casa. E aí eu disse a ele, dormir não conta. Você veja o tempo que você passa com os seus amigos acordado. Quando você está com seus amigos, você está acordado. Quanto tempo você passa comigo acordado? Veja que você passa bem menos tempo comigo. E aí falar dos amigos dele também era outra questão. E ele ficava assim chateado demais. E ele dizia, nunca fale dos meus amigos. E eu já vi até amigos dele falando de mim. E aí não tinha isso, né? De dizer, nunca fale de Renata. Não. A defesa só era para eles. E aí, voltando ao dia, né, do fim, ele manda, né, essa mensagem grossa, que seria o dia que a a neta dele ia nascer, e o dia lá da assembleia e da passeata do sindicato do meu trabalho. E aí ele disse que eu me virasse, que eu não ia atrapalhar, né, não iria atrapalhar o dia dele lá, né, que a neta ia nascer. E aí eu disse, você viu? Manda isso aí, a gente trocando áudios. E ele tinha marcado com o casal pra gente sair com o bar. E aí eu disse, você viu o final do áudio? Eu disse, na saída, não ia me atrapalhar. Só que nesse dia, eu não estava disposta a passar por cima disso e ignorar essa grosseria dele. Nesse dia, eu estava querendo fazer questão dele se desculpar, porque ele também não pedia desculpa. A gente esfriava a cabeça, passava o dia meio assim, ele saindo, e aí depois a gente ia se falando e por ali o que tinha acontecido de problema ficava para lá. Só que nesse dia eu quis fazer questão dele me pedir desculpa. Até porque ele dizia assim que não tinha sido grosso comigo. E naquele dia o áudio estava gravado. A prova. Porque nós que vivemos um relacionamento, ficamos muito nessa do parceiro ou a parceira dizer, não, eu não fiz, eu não falei desse jeito. E a gente ficar sem ter como provar, embora que a gente sabe dentro da gente, a gente sabe que aquilo foi. Mas a outra pessoa fala de uma forma tão firme que a gente fica, às vezes, até desarmado. E nesse dia estava gravado o áudio. Então, nesse dia eu digo, escute o seu áudio, veja como você foi grosso. Porque ele ainda disse que não foi grosso. Aí eu ainda
como diz a história, né? Uma mentira contada 100 vezes vira verdade. E eu também, essa é uma violência psicológica também. Porque a vítima, ela chega a questionar se ela realmente sofreu alguma coisa. Mas o áudio estava gravado, então eu comecei a passar para algumas amigas minhas, perguntando se realmente ele tinha sido grosso ou se eu que tinha tido essa impressão errada. E aí as pessoas, não, realmente, eita, poxa, como ele foi grosso. Realmente, Renata, ele falou assim de uma forma muito desproporcional. E aquilo ali me trouxe uma segurança, né? Porque ele me deixava insegura. E aí eu disse, não, você falou realmente, você foi grosso, eu não ia atrapalhar. E aí ele chega em casa e vai, começa a se arrumar, a gente não ia sair com o casal. E ele pergunta se eu vou, e eu disse que eu não ia, pois ele não teve dúvida. Se arrumou e partiu, e foi lá brincar, se divertir com o pessoal. E aí, como era de noite, nesse dia a gente ia sair de noite, ele chegou não sei que hora da noite. E eu fiquei, assim, muito chateada, realmente. Dessa vez eu não quis ignorar, porque era assim que a gente resolvia os problemas da gente, era ignorando para a poeira baixar e a gente seguir em frente. Eu não quis ignorar, eu queria realmente que ele se retratasse, e ele não se retratou, e no outro dia a gente discutiu. Eu fui até o trabalho dele, porque ele me bloqueou, ele tinha também esse costume muito de me bloquear. Eu não tinha nenhum meio de falar com ele. Porque eu dizia a ele, eu mando mensagem para você, porque pessoalmente você grita. Aí quando eu mandava mensagem, e até era bom, porque eu tinha prova que eu não tinha sido grossa com ele, eu mandando os áudios. Mas aí ele me bloqueava, ele bloqueava qualquer tipo de comunicação. Então, nesse dia, como eu estava mesmo destinada, né, a resolver isso, eu fui até o trabalho dele. E aí, quando ele me vê, ele vai na porta do carro, já vai gritando, perguntando o que eu estava fazendo ali, dizendo que eu fosse embora, que eu estava fazendo vergonha a ele, que eu estava constrangendo. Eu digo, eu não estou fazendo nada, eu estou aqui dentro do carro, quem está gritando é você. Então, assim, ele gritou bastante, saiu, foi para lá, saiu da parte do alojamento, foi para a parte interna, mas não tinha ninguém na hora. Aí eu fui com ele, perguntando por que ele estava com tanta raiva de mim. E aí ele gritando, gritando, dizendo que o pessoal ia ver. Eu digo, sim, mas eu tô aqui normal, eu não tô fazendo nada, eu só tô fazendo uma precaução. Sei que tá gritando. Fez um vídeo, mandou pra minha mãe. Nesse vídeo eu tava calada, eu tava assim, do jeito que eu tô aqui conversando hoje. É... E ele mandou um vídeo e eu calada, assim como eu tô. E ele dizendo, a minha mãe, oi, veja o que ela tá fazendo aqui no meu trabalho. Quer dizer, quem tava gritando no vídeo era ele. Ela veio aqui me fazer vergonha, passar vergonha, não sei o quê. Pronto. Aí eu desliguei o telefone porque eu sabia que minha mãe ia ligar pra mim. Aí pronto, aí ele disse que ia pegar as coisas e assim ele fez. Veio comigo e tirou as coisas dele e foi embora. E aí a pessoa, né, que eu significava pra ele, né, que era tudo, né, é, eu era o tudo dele, eu era o amor da vida dele, eu era o amor da vida dele, não, eu era a vida dele, não era o que ele falava. E ia me amar pra sempre, que eu tinha sido a pessoa hiper mega especial, que isso também é outra coisa que eu me responsabilizo, porque a gente tem que aprender a se apegar menos ao que as pessoas falam e mais ao que as pessoas fazem. É isso que eu devia ter feito. E aí, da mocinha, eu virei a vilã, porque eu fui a culpada do fim do casamento. Eu fiz ele passar vergonha no trabalho, não sei de que minha presença, a minha presença já fez ele passar vergonha, onde eu já tinha ido várias vezes no trabalho dele. Ele me culpou até de beber. E ele disse que bebia muito porque estava comigo. Gastava muito porque estava comigo. Então, assim, a última violência, né, psicológica eu sofri já separada. Dele me acusar até dos erros dele. Então, assim, quando a gente vê esse machismo assim, muito gritante e a gente ignora, eu sou responsável por isso, porque realmente fingir ele não fingia. Eu não vou dizer que ele fingia que era uma pessoa que tinha um pensamento igualitário, porque eu sabia que ele era machista. Então, assim, eu não tive, né, coragem de dizer na época, na hora que ele me ofendeu. Aí não foram palavrões, né? Aí foi quando ele me colocou no lugar de vilã. Eu não tive, porque eu tava, assim, bem abalada, né, emocionalmente. Mas
Depois eu ainda consegui dizer a ele, porque quando a gente tem um relacionamento, eu vou dizer tradicional, né? Eu vou dizer um relacionamento, um modelo de relacionamento mais antigo, onde os papéis são bem separados. O homem é o provedor da casa, a mulher é quem cuida da casa e dos filhos. E aí temos papéis separados, divididos. E quando a gente tem um acordo, né, que eu acho que é o principal. E aí, quando a gente vinha para o papel do homem, nesse caso, né, dessa constituição familiar, desse modelo de constituição familiar, ele ia trabalhar e eu ia trabalhar. Ele pagava o conta e eu pagava a conta. Não existia separação de papéis. A gente era uma dupla, né? E a gente se ajudava. Quando vinha para os papéis de uma constituição familiar onde a mulher tomava conta da casa, aí quem tomava conta da casa era eu. Ora, eu trabalho fora, eu também tenho farda. E quem passava minhas fardas? Então, assim, por eu ser mulher, eu tinha que passar a minha farda e a dele. E ele, por ser homem, ele tinha que ter a farda passada. Mas, quando seria na questão da divisão de despesas, aí eu entrava junto com ele. Mas ele me fez essa acusação. E aí, eu tive alguns contatos com ele depois dessa separação, mas não não para a gente tentar reconciliação. Também não tive nenhuma tentativa de reconciliação. Mas aí, para a gente ver a questão do divórcio e também organizar a questão de uns bens. Aí, 2 veículos que ficaram pendentes. E aí, eu tive realmente que entrar em contato com ele. E a última vez foi nesse dia que ele fez essas acusações. E principalmente a questão da bebida, era culpa minha. E aí foi quando eu vi, não, eu não mereço isso. Minha mãe e meu pai não me criou. E eu não lutei para amadurecer, para me tornar uma mulher, para ser pisada dessa maneira. Se eu tenho uma amiga, ou uma irmã, uma prima, e alguém trata ela assim, eu não vou gostar, porque eu tenho que gostar de uma pessoa que me trata desse jeito. Então aí foi realmente, para mim, foi o limite de tudo. E aí ficou, né, a pendência do divórcio. E aí entra com a advogada, né? Falei com a advogada porque eu não queria mais, né, ter contato com ele, para ela ter contato com ele. E ele também, assim, a tratou super mal. Minha advogada acabou bloqueando ele, né, apesar de ser uma profissional, mas ele a tratou de uma forma tão inadequada que ela bloqueou ele. E acabou que eu tive que colocar, né, a minha filha, né, para intervir na questão da assinatura do papel. Um detalhe ou outro que tinha ali na petição, e ele começou a botar dificuldades para assinar. É de um jeito, aí eu mandava a advogada consertar. Não, é de outro jeito que ele quer agora, aí consertar. E aí foi até chegar o dia de assinar, e aí no local, né, que foi o fim, né, quando ele decidiu tirar as coisas dele, que foi no trabalho dele, ele me chamou para eu ir lá, para ele assinar o documento. E ainda colocou no texto. No local da despedida, kkkkkk. Quer dizer, eu não fui, né? Mandei um Uber motor Uber, e para assinar, não queria mais ter nenhum contato com ele, não tive mais. Mas assim, já não era mais constrangedor a minha presença ali. A minha presença foi constrangedora quando era da conveniência dele me colocar como a culpada, porque ele me colocava como culpada nos momentos convenientes para ele, que era justamente para ele não sair culpado de nada. E assim, pronto, assinou e a gente não tem mais contato. E acabou. Então eu fui viver minha vida, loguinho, loguinho. Fui curtir com as amigas, procurei as amigas solteiras, onde era que tinha lugar para se divertir, para distrair, né, minha mente, porque a gente sabe que fica quando a gente tá só. Eu sei que a gente precisa refletir, mas assim, é um momento que os pensamentos ficam batendo, né? Ficando na sua mente repetitivos. Então eu não queria muito aquilo ali para mim. Então eu procurei assim atividades, procurei trabalhar, estar mais tempo no meu trabalho com outras pessoas, conversando outros assuntos e procurando também as pessoas para sair, para tomar um drink, para bater um papo, para poder ir absorver naquela situação e me acostumando, né? Tinha muito também a questão das meninas, mas elas, apesar de serem pré-adolescentes, elas são muito maduras e
não ficaram, né, com essa questão de ficar muito triste, porque elas depois, né, a gente conversando depois, elas diziam a mim que gostam muito dele, mas que ele não era uma pessoa para mim, que via que eu sofria, que o relacionamento. Elas não sabem dizer assim, um relacionamento tóxico. Ela não disse nome tóxico, mas elas dizem com as palavras dela. Mamãe, a senhora, vocês brigavam muito, a senhora chorava muito, a senhora sofria muito. Então, assim, não foi algo que também me fortaleceu, né? O apoio delas, elas terem essa consciência, essa maturidade. E, tipo, como eu era insegura, né? Porque ele botava a culpa em mim. E eu ter minhas filhas para dizer, não, mamãe, a gente viu o que ele fazia com a senhora. É melhor a senhora assim. A senhora, veja como a senhora tá bem melhor assim. Eu gosto muito dele, mas tá bem melhor assim. Então, isso foi me fortalecendo, né? E eu fui realmente assim. A gente fica triste. A gente não é pra gente, como as pessoas vêm nos consolar. Fica triste, não. Não. Não tem como você não ficar triste. Agora, eu não era de me entregar à tristeza. Eu tô triste. O que é que eu posso fazer para sair dessa tristeza? O que é que eu posso fazer para melhorar, para superar? Então, rede de apoio, amigos, família. Mesmo que eu não converse muito com a minha mãe sobre isso, mas estar perto dela, conviver com ela, conversar sobre outras coisas, me sentir amada por ela, isso me fortalece, né? Me confirma que minha vida vai muito além, né, de um relacionamento amoroso. Então, naquele momento, eu estava passando por aquele problema ali. Mas eu tinha muitas outras coisas que eu podia me abastecer e me fortalecer, e assim eu fiz. Eu tenho também os animais, que é um ponto de apoio muito importante para mim. E eu procurei, nesse momento, estar realmente intensificando essa convivência com o que me fazia bem. Para tirar o foco daquilo que me fazia mal, daquele sentimento, daqueles pensamentos repetitivos, enquanto eu ia me acostumando à nova rotina, à nova constituição, né, que eu voltei a ser mãe solo, com 2 filhas. E aí eu encontro outra pessoa, né, que também eu conheci lá atrás, que é de bairro também. O bairro da gente era hoje em dia não, mas antigamente a gente brincava muito na rua, né? A gente conhecia muitos vizinhos, então eu conheço muitas pessoas da minha infância que moraram perto de mim. E eu também eu conhecia ele, e a gente se encontrou, ele divorciado, ele separado, e eu também, e a gente começou a namorar. E aí eu tô namorando com ele, e aí minhas filhas, né, também é uma questão muito importante. Não tem a mesma convivência que tinha com o outro, até pelo tempo, né, que faz pouco tempo que eu tô com ele, vai fazer 1 ano, e a gente namora, ele não mora comigo. Então a convivência com a irmã não é intensa. Porém, elas me apoiam muito, e elas que já começaram a abrir meus olhos e dizer, olha mãe, como a senhora, como é o seu relacionamento, como é bem melhor com ele. Querendo dizer em termos técnicos que hoje eu tenho um relacionamento saudável e eu tinha um relacionamento tóxico. Mesmo que elas não saibam os termos técnicos, elas veem, observam e me apoiam em relação a isso. Então, isso assim me ajudou demais, porque numa separação a gente também pensa nos filhos, o quanto que eles vão sofrer. E aí isso é mais um ponto positivo para mim, né? Eu segui em frente, e quanto mais eu estou com essa pessoa hoje, mais eu percebo o quanto eu fechei os olhos, o quanto eu me sabotei. Porque se tinha uma coisa de todos os problemas da gente, uma coisa que ele não tinha era esconder quem ele era. Então, a questão da bebida, a questão dos amigos, a questão do orgulho, do machismo, ele falava, ele fazia tudo muito às claras. Eu quem fechei meus olhos o tempo inteiro. E aí, quando eu estou em outra situação, é que eu começo realmente a enxergar tudo que eu me adaptei, tudo que eu suportei, tudo que eu fechei o olho, achando que ali eu viveria o resto da minha vida. Hoje, o meu pensamento em relação a isso é outro. Eu amadureci e eu tive a oportunidade de me conhecer ainda mais. Eu achava que eu me conhecia, mas ainda tinha partes que eu não me conhecia. E aí eu percebi que a gente realmente está sempre, nós estamos sempre nos conhecendo. E aí hoje eu vivo nesse relacionamento saudável.
gata? Comenta aqui para eu saber, compartilhe esse vídeo com todo mundo que você gosta e não se esqueça que essa história ficou no passado e ela não pode voltar atrás e fazer diferente. Então, peço que, por favor, seja cuidadosa, gentil nas palavras. E quer contar essa história de divórcio no nosso canal? É simples, é só preencher o formulário que está aqui na descrição do vídeo. E você não pode perder a próxima história, que é da Camila, que num dia ouviu juras de amor e no outro ele aparece com um pedido de divórcio. Sabe por quê? Não posso dar spoiler, né, gente? Mas eu te garanto que é uma história e tanto. Você não pode perder. Então já se inscreva no canal e ative o sininho. E aí teve um dia que eu falei pra ele que eu achava que eu não ia sobreviver. Foi muito triste isso, porque eu tinha certeza que eu ia morrer. Porque era uma dor que não passava.